Seguinte, na última aula a gente finalizou aqui o capítulo de passos iniciais, né? Porque a gente falou sobre abortar códigos, né? E então, bora para o próximo capítulo do nosso curso, que é sobre funções no matemática. Como vocês vão ver, elas são praticamente onipresentes no matemática e é muito importante a gente saber construir funções e a técnica para construir elas tem que ser refinada, né? Porque os códigos vão evoluindo na complexidade, a gente vai precisando otimizar eles, então é bom a gente ver muitas coisas sobre funções, porque elas são realmente uma parte-chave de programar no matemática. Então, aqui uma breve introdução, né, sobre o que é uma função, né? De forma geral, uma função é aquilo que aceita uma entrada e produz uma saída correspondente com base nessa entrada. E aí, a ideia aqui não é ser muito rigoroso, né, com o conceito de função e tal, apenas para passar uma ideia geral, né, do que a gente está tratando aqui. E no caso, então, funções, né, mais sofisticadas da matemática, elas podem receber entrada na forma de uma expressão simbólica e retornar a saída na forma de uma expressão transformada, ou um gráfico, por exemplo. Então, a gente pode dar as mais diversas entradas para as funções e obter também as mais diversas saídas no matemática, né? Depende ali do que a gente está trabalhando. E como eu falei anteriormente, né, as funções elas estão no coração do matemática, né, de forma que qualquer operação que ele executa pode ser representada por uma função que, quando apresentada com a entrada apropriada, retorna um dos muitos objetos de saída que reconhece. Então, a maior parte do nosso trabalho aqui vai ser construir funções para que elas executem o que a gente quer, né? E de forma que os conceitos que eu vou passando aqui, vocês vão ver que eles acabam se repetindo um pouco em relação a coisas que eu já falei em aulas anteriores, mas muito do aprender coisa nova se trata disso, né? Repetir algo várias vezes até a gente entender aquilo, né? E progredindo também com coisas novas, né? Acrescentando novos conhecimentos, novos aprendizados, que é o que a gente vai fazer aqui, né? Mas vocês vão ver que algumas partes aqui repetem o que a gente já trabalhou anteriormente. Mas bom, para inicializar, né, vamos aqui limpar o contexto global, né, os símbolos definidos no contexto global. E vamos começar falando então de funções implícitas, certo? Uma função implícita é basicamente uma expressão que contém um ou mais símbolos que são considerados variáveis. Por exemplo, né, vamos pegar aqui o símbolo f e atribuir ele essa expressão aqui, né? Em que a gente tem aqui a x² mais bx mais c. Esse f ele é uma função implícita das variáveis aqui, certo? Em que nessa expressão a gente pode ter o a como variável, o x, o b e o c. Intuitivamente a gente sabe qual é a variável aqui, né? Do problema, por ser uma equação bem conhecida na matemática, né? A gente tem aqui que a variável nossa em questão é o x, né? Mas repara que as variáveis desse problema aqui para matemática elas estão definidas de forma implícita. A gente não está falando a dependência funcional para matemática, quando a gente só escreve que f é igual a x² mais bx mais c. Então, por exemplo, definindo aqui, ó, f, a gente tem que f foi definido dessa forma, e a gente vê, ó, que se a gente avaliar f, o matemática ele retorna a definição simbólica de f, certo? Em que eu poderia substituir os parâmetros aqui da função f, né? Ou as variáveis aqui da função f, né? Em que, por exemplo, posso usar a regra de substituição aqui, né? Usar a função replace all isso, e passar essas substituições, né? A trocar a por 1, b por 2, c por 3 e x por 4, né? Fazendo isso, a matemática avalia f como sendo 27, né? E isso, repara, não altera a definição da função, né? Porque eu fiz uma substituição local. Eu não defini os valores, né? Mas eu também poderia fazer isso atribuindo valores para os parâmetros que eu sei que não são variáveis, né? No caso, que são o a, o b e o c, né? São parâmetros fixos do problema que eu posso definir eles, e aí definindo a como b, a igual a 1, b igual a 2, c igual a 3, a gente tem essa equação aqui, né? Essa função quadrática, né? E assim como a gente fez para esses parâmetros, a gente pode definir um valor para a variável x, né? Falar que x é igual a 4, por exemplo. E aí matemática, colocando aqui o f
quebrando a linha e colocando f, ele retorna o valor de f, né, dado essas definições e essa daqui, né. Agora, isso daí representa um problema, né? Por quê? Porque repara que agora o f está sendo definido como 27, né? Dado as definições que eu fiz para o x, para o a, para o b e para o c. E agora, se eu quisesse tratar o f como uma função, né, quadrática, por exemplo, ele perde essa característica, porque ele perde a sua dependência de função em relação a x, por exemplo. Então, eu não posso derivar o f em relação a x, porque isso aqui, ó, vai me retornar um erro, né? Porque, de novo, o f ele não depende de x, tal qual a gente fez aqui, porque a gente atribuiu um valor para o x, certo? Tanto é que o matemático aqui, ó, ao passar para ele derive f com relação a x, ele vai pegar aqui e substituir no lugar do x um 4, né? Porque foi o que a gente definiu para o x, como sendo 4. E f, no caso aqui, está como 27. Bom, então, né, como eu disse, o x ele agora ele é um número ao invés de uma variável. Então, por isso que não dá para fazer essa derivação, né? Repara aqui que a definição dele é 4, né? X é igual a 4. Agora a gente pode limpar, né, e desfazer a tarefa e aí sim derivar a f de x, né? Que a gente vai ter uma saída aqui, né? Em que, por exemplo, o f, né, seria essa função, né? Porque repara, a gente limpou o valor de x, aí o f seria essa função quadrática aqui. E aí sim, agora eu consigo derivar o f com relação a x, né? Porque tem a dependência em x. E lembrando, derivando parcialmente, né? Porque esse d aqui é a função de derivada parcial, tá? Então, a gente vai ver que atribuições não intencionais ou obsoletas, né, elas podem gerar muitas frustrações, de forma que é sempre bom a gente evitar fazer definições desnecessárias para não só não poluir o código, como também para evitar atrapalhar a gente na hora da programação, certo? Então, por exemplo, né, vamos pegar aqui e definir um outro símbolo, né, o g, como sendo a seno de x mais b cosseno de x. Repara que eu já defini valores para o a e para o b. Então tem que estar preto aqui o a e o b, certo? E sendo assim, se eu quisesse definir g dessa forma, eu não teria o g como sendo a vezes seno de x mais b vezes cosseno de x de forma genérica. Eu teria aqui os valores substituídos, né? Como b sendo igual a 2, né? E a sendo igual a 1, tal qual eu defini anteriormente. Só que isso em geral não era o que a gente gostaria, né? Porque a gente define uma expressão nova, nesse caso aqui, a gente gostaria que fosse completamente genérica, só que não é porque a gente já tinha definido anteriormente. Então, fica um conselho, né? Que é para evitar atribuições desnecessárias e, ao invés disso, né, usar regras de substituição sempre que possível e limpar atribuições obsoletas, né? Então, no caso aqui, vamos limpar o a, o b, o c e o x para a gente ter os símbolos disponíveis novamente, né, sem definição. E pronto, aqui são azuis de novo, então estão limpos, né? Agora, repare então que uma boa técnica para atribuir parâmetros a uma função é dar um conjunto de regras de substituição, um nome que identifique claramente seu propósito, sua associação com a função relevante, né? Como, por exemplo, aqui nesse caso, né, em que eu vou definir ao símbolo parâmetros essa lista aqui com essas regras de substituição, ou seja, eu pedi para a matemática trocar A por 1, B por 2 e C por 3. Fazendo isso, eu não dou uma definição para os símbolos A, B e C. E aí isso permite com que eles fiquem livres para serem modificados, né, e que não dê conflito com outras partes do código, eventualmente que eu use A, B ou C, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vou definir, certo? Definir o parâmetros como sendo essa lista de regras de substituição. E agora tá preto, né, porque tá definido. E repara então, ó, que eu só chamar f. O que é f? Então, é a equação do segundo grau, certo? Função quadrática. E agora eu posso substituir as minhas regras de substituição, e aí vai trocar a por 1, b por 2 e c por 3 aqui na equação, né? E a gente tem então aqui a troca feita. E repara que aqui, ó, nesse caso também, ó, eu posso aplicar f e trocar x por 2, né? Trocando x por 2, ele vai fazer as substituições aqui, ó. Pegar x, levar ao quadrado, né, aqui no caso,
dá 4, e substituir o x direto aqui e dá 2. Né? E o A, e o B e o C eles permanecem sem serem definidos. Né? Agora eu posso aplicar de novo a regra de substituição e aí passar um valor para eles, então o matemático me dá o resultado, né, de essa substituição. E de forma que o f, então, ele permanece sendo a função de segundo grau e a gente não tem essa poluição no nosso código, né? Ou seja, a gente não tem definições desnecessárias, né? E isso aí vai reduzir significativamente as chances da gente errar, né, ao longo dos nossos códigos, evitando assim o conflito entre símbolos, né? Então, regras de substituição são uma boa para poder passar valores para uma expressão e avaliar ela, né? E por hoje é só. Vejo você na próxima aula.